Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não me segue, clica no botãozinho vermelho embaixo e começa a seguir. É um prazer te receber aqui, Dr. Vinícius. Estou muito feliz que você veio. Seja bem-vindo. Fernando, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no teu podcast hoje, principalmente conhecer você pessoalmente, que é aquele sonho de infância, né? Eu que jogava vôlei quando era moleque, então acompanhei toda aquela geração, a geração do vôlei masculino, do vôlei feminino de vocês ali, que foi uma geração da década de 90 ali, Verdade. os inícios dos anos 2000, coisa fantástica. Então é muito legal estar aqui com você, vamos falar bastante sobre saúde. Que bom. Seja bem-vindo e faça uma breve apresentação sua. Tá. Bom, eu sou neurocirurgião, eu sou nascido lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nossa. Até a época onde eu fiz toda esse início meu de esportes e tudo mais, que o meu vínculo com o esporte é bem desde da infância. Eu jogava vôlei, fazia atletismo também, prova de arremesso. Fiz medicina lá na Federal do Mato Grosso do Sul, servi depois na Marinha 1 ano e depois vim para São Paulo para fazer a neurocirurgia, 5 anos da neurocirurgia na Escola Paulista de Medicina. Estou lá desde então. Logo que terminei a residência, fui para a Alemanha, fiz a formação em cirurgia da coluna na Alemanha, com uma pessoa que eu considero o maior especialista, o maior cirurgião de coluna do mundo, o Dr. Harms. E depois fiz mais outros estágios lá na Alemanha, então tenho um vínculo forte também com a Alemanha. E atuo desde 2011 apenas em cirurgia da coluna, focado tanto nas deformidades de coluna, quanto nos problemas degenerativos, né, as dores de coluna, hérnias de disco, e principalmente pensando na agressão mínima possível. Então, nas cirurgias minimamente invasivas, nas cirurgias de máxima recuperação. Esse tem sido o meu foco na carreira, casos de alta complexidade, que eu tenho trabalhado desde então. Interessante. Sabendo de tantas especializações que você tem referentes a correções ligadas a colunas, gostaríamos de saber um pouco mais sobre a cifose grave. Cifose é um tema muito interessante porque ela é extremamente prevalente, muito comum na população. Tem uma doença, Fernanda, que chama cifose de Schormann. O nome é um pouco complicado, que é o nome de um médico dinamarquês. Ela significa nada mais do que a corcunda, que as pessoas chamam popularmente. E essa cifose, ela é dito na literatura que ela atinge até 8% das pessoas. Então, muito daquelas pessoas que você vê com uma corcunda um pouquinho mais acentuada, muito provavelmente ela já tem um cifose de Schormann e que não foi diagnosticado e realmente está num grau muito pequeno que não necessita de nenhuma intervenção, mas tem o diagnóstico da doença. A cifose de Schormann, ela é uma doença idiopática. O que é isso? Tudo na medicina que você não sabe a causa, não sabe o motivo, se tem uma causa genética, se tem alguma causa de alguma doença específica que desencadeou ela, a gente chama de idiopática. Então, não tendo causa, ela vai se apresentar tanto em meninos quanto em meninas de uma maneira muito similar no início da adolescência, por volta aí dos 8, 9 anos da menina e por volta dos 10, 11 anos do menino. E essa tendência é de gerar essa cifose, essa corcunda, que pode ser na parte mais alta da coluna ou na parte mais do meio da coluna torácica. Muitas vezes os pais, eles olham a criança corcunda e ficam puxando a criança para que ela corrija a postura. Mas a questão não é postural, a questão ela é estrutural. Então é a estrutura da coluna que está mal formada. Nasceu assim. Se desenvolveu assim e não tem muito que se faça do ponto de vista de tratamento, muitas vezes, que vá conseguir corrigir. Essa cifose, ela pode ser desde uma cifose leve, dessas que vão passar desapercebida, a pessoa vai passar a vida inteira dela sem saber, mas pode ser cifose bem grave realmente, desenvolver graus aí acima de 70, 75, 90 graus de cifose, que aí já é uma corcunda muito, muito óbvia, muito significativa, muito visual e de uma certa forma estigmatizante. Então as pessoas que têm essa cifose, elas não têm só a questão estética, mas elas apresentam muita dor nas costas também. É uma dor, em geral, mais no meio das costas, no meio da coluna, e é associado a uma tendência a se manter com o tronco mais encurtado, com a projeção do ombro para frente. E olha só, Fernando, um negócio interessante. Fizeram um estudo aí na década de 70 e 80, eles acompanharam, então, pessoas com cifose que durante 30 anos.
Então, eles acompanham durante 30 anos o que evoluiu com essas pessoas, comparando sempre com pessoas normais. Eles perceberam o seguinte, que as pessoas com cifose de Scheuermann, elas tendiam a serem menos casadas, então casavam menos, né? Tinham menos parceiros. Elas procuravam trabalhos mais leves, então profissões aí que eram mais leves, e elas evitavam o uso aí de coisas que mostrassem o corpo. Então eram pessoas mais retraídas, mais tímidas, com um afastamento de atividades, por exemplo, esportivas na água, tá? E tudo isso relacionado a essa questão da autoestima, de como ela se enxerga. Então, para a gente ver que a questão da deformidade, ela não é uma questão só de dor, né, ou só de alguma alteração médica, vamos dizer assim. É uma questão também mental, uma questão psicológica extremamente importante. O médico que não leva essa consideração essas questões, principalmente psicológicas, ele não está tratando de uma maneira completa o todo da pessoa. Então, a gente tem que levar em consideração nas cifoses graves a questão da dor, lógico, mas a questão psicológica da autoestima dessa pessoa é extremamente fundamental para a gente poder ajudar ela como um todo. Mas você consegue operar a cifose? Consegue operar. As cifoses graves, em geral, acima de 75 graus, são as cifoses que a gente considera cirúrgica. Então, a cifose, só para a gente dar uma noção, o que é uma cifose de 75 graus? É aquela cifose que uma pessoa leiga vai olhar, exatamente. A pessoa leiga vai olhar e vai saber que tem um problema. Então, quando chega nessa situação, provavelmente já é uma cifose acima de 75 graus. E aí essa cifose a gente consegue tratar. Como que é a cirurgia? O que é feito na cirurgia? Vai quebrar o osso. É exatamente isso. A gente quebra umas partes ósseas para poder voltar ela no lugar da forma como a gente gostaria que ela ficasse. E essa correção é feita com instrumentos para posicionar a vértebra no local correto, que a gente usa parafusos e hastes. E à medida que a gente vai corrigindo isso, o tronco dela inteiro vai se esticando, vai voltando. Incrível. Ao final da cirurgia, essas pessoas chegam a ganhar 9, 10, 11 centímetros de altura por conta desse estiramento, vamos dizer assim, do quanto que estica a coluna, né? E aí a pessoa sai da cirurgia, uma situação que me chama muita atenção, vou relatar para você, um dos primeiros casos de Scheuermann que eu operei na minha vida, era um menino de 15 anos e no segundo dia pós-operatório, ele se levantou do meu lado, né, e conversando com ele, como é que você está? De dor? Ah, doutor, estou com aquela dor pós-operatória, está indo bem. Eu falei, o que você achou da tua postura? Ele falou, doutor, agora ninguém mais vai me chamar de baixinho corcundinha. Então imagina o quanto de impacto que ele não tinha. Né? Nossa. Esse menino ganhou 8 centímetros de altura, saiu mais alto que o pai. E não só isso, ele saiu com aquela postura ereta, sabe? Com o peito para frente, encaixado. Ele falou, parece que meu peito encaixou. E é isso mesmo. Nossa. Porque à medida que você vai ficando corcunda, o peito vai ficando para frente. De pombo, né? De pombo, exatamente. E à medida que você corrige, ele volta para o lugar, ele se encaixa. Então a sensação de respiração acaba sendo melhor. A sensação de como ele encara o mundo muda bastante. A autoestima. E principalmente no futuro, depois que passar a parte de pós-operatório, a dor, que é uma queixa muito constante nos pacientes com cifose. A dor ela se estabiliza, ela se resolve também. Na minha academia lá no Rio, tem uma senhorinha que faz aula de dança, mas é muito, doutor. Eu tenho vontade de falar para ela assim, vai lá no médico, sabe, alguma coisa. Essa pessoa totalmente encurvado. É uma loucura. Eu fico olhando ela e ela dança, autoestima ótima, graças a Deus. Mas estou dizendo, você vê que tem um problema que já veio de sempre, né? Exato. Vai chegar com 70 anos, que ela deve ter. Com certeza. E, Fernando, o que acontece é que a tendência é que ela vá aumentando com o passar do tempo. Todas as cifoses vão aumentando, todas as curvas tendem a aumentar com o tempo. A nossa também? A nossa também. Quando você pega um idoso que é um pouquinho mais corcunda, a gente olha e vê ele um pouquinho mais corcundinha, até mesmo na nossa própria família a gente vê pessoas que vão ficar nessa condição, e pega uma foto dele quando ele tinha 20, 30 anos, ele não era assim. Então ele foi ficando assim porque a curva foi aumentando com o passar do tempo. E essa curva, à medida ela vai aumentar mais rapidamente quanto maior for a curva. Ou seja, pessoas que têm Scheuermann, a progressão da curva é muito mais rápida do que pessoas como nós que não temos Scheuermann.
não temos a cifose. Então a gente também vai ter um incremento, um aumento dessa curva, mas um aumento muito mais lento, né? E aí vem a questão que nos une, que é a questão dos exercícios, da parte de manutenção da saúde. Quem ajuda de uma maneira fundamental para estabilização e diminuição dessa progressão é justamente o exercício. Exercício de abrir, né? Todos os exercícios são importantes, principalmente esses exercícios que mantêm força, que mantêm musculatura e, por consequência, esse músculo das costas. Exato. Né? E, por consequência, massa óssea também, massa muscular e massa óssea. Né? Que vai acontecendo com o passar do tempo. A gente vai perdendo massa óssea, né? E vai perdendo massa muscular. Você opera muitas crianças? Opero bastante crianças, porque chegam com quais os problemas maiores assim, na adolescência? Sim, porque as crianças elas são acometidas por deformidades da coluna, que a gente chama de deformidades de início precoce. Pode ser desde um bebê até uma criança um pouquinho mais avançada, ali com 8, 9 anos de idade. E as causas são um pouco diferentes, então vou dar um exemplo para a gente conseguir entender. Quando uma criança nasce com uma malformação óssea da coluna, a gente chama isso de escoliose congênita. Então ela nasceu com uma malformação óssea, é uma escoliose congênita. Em geral são as coisas que a gente chama de hemivértebras, são vértebras que são mal formadas. Então a vértebra ela tem que ter um formato de um quadradinho e ela nasce só um triângulo. Então quando nasce só um triângulozinho, um lado vai crescer e o outro lado não vai crescer, não vai acompanhar. Então você vai ter uma curvatura para aquele lado onde a vértebra não se desenvolveu. Isso é uma escoliose congênita. Esse tipo de criança, o tratamento ele tem que ser o mais precoce possível. Eu opero crianças com escoliose congênita a partir aí de 1 ano e meio de idade. Então, muito rapidamente, porque o resultado é muito melhor, a recuperação é mais rápida e a cirurgia ela é muito menor do que se eu esperasse para fazer ela no futuro. Tá? O que é uma curvinha pequena, eu faço uma cirurgia muito pequena. Se a gente deixa para operar com 9, 10 anos de idade, vira uma mega de uma cirurgia que tem que expor a coluna inteira da criança. Tem um outro tipo de situação muito comum também, que são as escolioses, as deformidades neuromusculares. Toda e qualquer doença neurológica e doença muscular, por exemplo, paralisia cerebral, mielomeningocele, as amiotrofias, as distrofias do Duchenne, que é a mais conhecida, e qualquer dessas doenças musculares ou neurológicas, elas podem causar uma deformidade de coluna na criança. E aí, à medida que isso se instala, para cada tipo de problema, a gente vai implementar um tratamento. Tá? Então, isso a gente faz de rotina. Então, a gente tem basicamente as escolioses congênitas, as neuromusculares, e tem também um grupo de escolioses que a gente chama de idiopática, que é aquela questão quando a gente não sabe a causa. Não tem causa nenhuma específica, a criança desenvolve, ou então, mais comumente, o adolescente, ela é a escoliose mais comum de todas, é a escoliose idiopática, que é a do adolescente. E aí ela vai se desenvolver a partir mais em meninas, 80% são meninas, Fernanda, e são, em geral, meninas mais longilíneas, né, mais altas, que acabam desenvolvendo a escoliose idiopática, por volta dessa idade, antes do início da menstruação, antes da primeira menstruação. 8, 9 anos de idade, começa a desenvolver e isso vai progredindo com o tempo, vai progredindo, vai piorando até chegar a casos que são cirúrgicos realmente. Tá? Muitos dos tratamentos não necessitam de cirurgia, a gente consegue tratar só com colete e em alguns casos mais avançados aí a cirurgia é a opção. Muito interessante. Tem 3 mitos sobre a hérnia de disco. Ela só atingiu pessoas mais velhas, quem tem não pode malhar e o seu tratamento é sempre cirúrgico. Isso a gente escuta demais, né? E os mitos sobre a coluna, eles são vários, as pessoas elas vão propagando coisas meio antigas, assim, né? Esse negócio de não poder fazer exercício é pior. Olha que absurdo, né? Imagina você pegar e tirar a pessoa, não, fica parada. É a melhor coisa para você. Olha que absurdo, né? Fernanda, o bom senso acho que resolve grande parte dos problemas, né? Verdade. Se a gente tiver bom senso, vai escutar uma orientação dessa, você tem hérnia de disco, você não vai poder fazer mais nada da tua vida.
Aí vai fazer o quê? Vai ficar plantado igual você falou pro resto da vida? Qual que é o bom senso disso? Nenhum, né? Até hoje você ouve, eu chamo um amigo para fazer alguma coisa. Ai, não, travei minha coluna, tenho que ficar em casa. Você ouve isso, eu Sabe? vou tomar anti-inflamatório. Então, isso são informações que de uma maneira absurda se propaga até hoje. E que bom que tem canais como o teu que conseguem propagar informações Coisas corretas. boas, né? Mas olha só, vamos entender como que funciona isso. A atividade física ela é fundamental para toda e qualquer pessoa. Ela é importante. O ser humano ele foi feito para manter movimento. Ele é um animal, como qualquer animal, ele tem que ter movimento. O ser humano não é uma planta, né? Não foi feito para ficar parado. O movimento ele exige tanto a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica. E para as questões relacionadas à coluna, e principalmente à qualidade de vida, a gente precisa de força, de carga, atividades de fortalecimento muscular. E aí se incluem basicamente atividades tipo pilates ou atividades tipo musculação. Porque são atividades que causam resistência muscular e vão manter principalmente massa óssea e massa muscular. E quando eu falo de qualidade de vida, a qualidade de vida é um tripé. São 3 coisas que a gente precisa. A gente precisa de cabeça boa para poder pensar e agir. A gente precisa de músculo bom e precisa de osso bom. Se a gente tiver uma estrutura óssea articular boa, uma estrutura muscular boa e uma mente boa, a gente consegue longevidade com qualidade de vida. Quando você pega um idoso que tem a cabeça boa, mas ele não tem força, não tem potência, é aquele idoso que você precisa ajudar para fazer tudo. Até para sair da cadeira, você tem que puxar ele. Né? Por que ele não consegue sair da cadeira? Porque ele não tem força. Muitas vezes não tem osso bom. Então a questão da atividade física ela é absolutamente fundamental. Se você tem dor, se você não tem dor, se você tem hérnia, se você vai operar, se já operou, não importa, não interessa. Tem que fazer. Tem que fazer fortalecimento muscular, é importante. Né? As mulheres são mais impactadas ainda. Mulher sedentária é pior. E tem um motivo para isso. A mulher ela tem uma questão hormonal que o homem ele é menos impactado. A mulher, por volta aí da menopausa, ela vai ter uma queda hormonal que vai ser uma queda muito abrupta. E essa queda abrupta de hormônios vai implicar em uma série de questões aí da função feminina, mas também da parte muscular. Ela vai ter uma perda de massa muscular e uma perda de massa óssea. É por isso que é muito mais comum a gente escutar uma mulher com osteoporose do que um homem com osteoporose, né? Por conta exatamente dessa questão de hormônios. E quem ajuda a manter essa massa muscular e massa óssea é o fortalecimento, é a carga. Então a mulher, mais do que ninguém, ela tem que fazer essa poupança, vamos dizer assim, desde a juventude, para que ela tenha massa óssea e massa muscular boa, que ela entre na menopausa bem e mantenha. Qual que é a diferença da osteoporose e osteopenia? A osteopenia é a fase inicial, é o início da perda. Então, o início da perda de massa óssea é a osteopenia. Quando essa perda ela se torna já uma doença realmente, uma perda significativa, já com riscos de fraturas, né, riscos maiores aí até de achatamento de vértebra e tudo mais, a gente está falando de osteoporose. Então, a mulher ela entra primeiro na fase de osteopenia e depois, se isso evolui, se não é tratado, aí vai apresentar a questão da osteoporose, que é a perda mais grave de massa óssea, com possibilidade, inclusive, de fraturas. Perfeito. Você recebe muitos pacientes como seu amigo com a hérnia de disco cervical, né? Todo mundo hoje em dia tem hérnia cervical. Sim. Ele sentia muitas dores no pescoço e radiação no braço? Essas pessoas têm muito... É que tem muito, né? Eu tenho uma hérniazinha, mas não me incomoda da dor local, mas não irradia, né? Sim. Essa questão também a gente consegue entender de uma maneira muito simples. A coluna é uma estrutura de carga. Então ela vai transferir, Fernanda, a carga que vem da cabeça para o tronco e do tronco para as pernas. Então essa é a função da coluna. Se a gente tiver uma massa muscular boa, então essa carga vai ser dividida com a musculatura. E o que acontece? As pessoas que têm uma tendência genética, e isso é o fator fundamental, a genética individual. Esse é o fator mais importante para ela desenvolver problemas de coluna. E associado a isso, ainda ela for sedentária, ela tem uma distribuição de carga muito heterogênea, a carga vai ficar muito concentrada na coluna, e isso vai sobrecarregar e desgastar mais rapidamente. E esse desgaste ele pode causar por si só
dores na coluna, seja na coluna cervical, seja na coluna lombar. Quando você tem esse desgaste, você tem um desgaste no disco, na articulação, aí dá dor que você está me contando, aí uma dor só local para fazer movimentos, né? Uma dor às vezes para sair da cama de manhã, aquela rigidez. Então uma dor que a gente chama dor axial, é uma dor só naquele local, ou na coluna cervical ou na lombar. Porém, quando essa degeneração ela causa uma compressão do nervo que vai para os braços ou do nervo que vai para as pernas, aí você tem uma dor irradiada. Essa compressão pode ser tanto por um desgaste da articulação, que vai deixando ela mais gordinha e apertando o nervo, ou então o mais comum é uma hérnia, que é a famosa hérnia de disco. Então o problema da hérnia de disco é que ela vai comprimir o nervo, pode ser só um processo inflamatório do nervo, mas em geral uma compressão realmente, e aí a pessoa pode ter não só a dor no pescoço, mas a dor irradiada para o braço. Não só uma dor na lombar, mas a dor irradiada para a perna. Então a gente está falando aí de um processo de dor radicular, que é uma dor da raiz nervosa, do nervo, que ela vai atingir todo o trajeto do nervo, desde o pescoço até a ponta do dedo, ou até o cotovelo, sabe? Verdade. Isso é a irradiação. E a evolução disso é não só a dor, mas a perda de força. Porque o nervo ele carrega 3 tipos de funções. Uma função é a parte sensitiva, que é a dor, é a sensibilidade ao tato, sensibilidade ao quente e frio, etc. Que é o que a pessoa fala de formigamento, dormência, né? aquela coisa. Mas também ela carrega uma função importantíssima, que é a parte motora, que são os reflexos, o tônus muscular e a força para executar o movimento. E a outra função que ela carrega é a parte autonômica, que é aquilo que a gente não controla. No caso do que desce até as pernas, que é importante, é o controle, por exemplo, do xixi, né? Controle da evacuação, no homem o controle da ereção. São coisas que são autonômicas, que a gente não controla objetivamente. Então esses 3 tipos de funções são funções que passam pela coluna e que podem ser alteradas quando você tem uma compressão, quando você tem, por exemplo, uma hérnia de disco. E aí a pessoa pode ter a dor no local, a dor irradiada e ainda uma perda de força, por exemplo. Perfeito. Grávidas em crise de dores ciáticas, quais os procedimentos a serem feitos? Olha que tema legal, né? Porque grávida, quase ninguém fala sobre as grávidas, né? E elas estão muito suscetíveis a terem dores na época da gestação. Por uma série de fatores. Porque tanto elas já podem ter problemas de coluna, engravidar, óbvio, quanto a questão da gestação, ela muda todo o corpo da grávida. A gestante, na fase da gestação, ela aumenta de peso, ela muda o centro de gravidade. Então ela faz uma hiperlordose compensatória, né? Ela joga o tronco para trás. Por que ela joga o tronco para trás? Porque a barriga está muito grande, começa a forçar o peso para frente, para ela não se inclinar, não ficar caindo, ela joga o tronco para trás. E essa hipercurvatura que ela vai fazer, uma hiperlordose, ela pode sobrecarregar tanto a musculatura quanto a articulação da coluna lombar. E aí a pessoa vai ter dor na região lombar e dor às vezes irradiada. O que você vai fazer? Como é que você vai tratar? A gente entra naquele dilema. Grávida não pode receber muita medicação, grávida não pode receber muita intervenção. Então, aí a gente tem que entrar com um processo completamente individualizado, específico. Tem que ir pontualmente para aquela gestante, para aquela paciente, como que a gente vai tentar um tratamento. Sempre do menos para o mais. O menos, o que é? Vamos tentar fazer só técnicas aí de relaxamento muscular, calor, bolsa de água morna, uma liberação miofacial, né? Uma acupuntura. Então, muito. Primeira coisa que a gente vai tentar são medidas como essa, para tentar aliviar. Se isso não resolve, a gente vai na boa e velha Novalgina ou no paracetamol, que são aí as medicações que são basicamente recomendadas para as gestantes. Se isso ainda não resolve, aí a gente vai escalonar, né? Perfeito. O último dos estágios, quando nada deu certo, né, você pode tentar fazer uma infiltração, é uma possibilidade. Mas tem situações, e eu lido com isso, porque eu lido com o caso complexo, né, não do dia a dia muitas vezes, e já tive situações como essa, de uma gestante que não melhorava com absolutamente nada, dor terrível,
muito incomodada, em que ela estava desesperada. E em uma situação de desespero você tem que intervir de alguma forma. Então, é possível fazer uma cirurgia numa paciente grávida? Sim. A gente conversou com a equipe de obstetrícia, eles liberaram ela para fazer o procedimento e a gente fez uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia endoscópica, vídeo endoscópica. Então, a gente entra com uma câmera que ela é da espessura da tua caneta. Ela tem menos de 1 centímetro. É o corte que a gente faz, entra com ela. A câmera chega até o local onde está a hérnia. A gente entra com o instrumento por dentro dessa câmera e aí puxa a hérnia e aí está resolvido o problema dela. Nossa. Né? Então é uma possibilidade que a gente deixa para o último caso. Perfeito. Né? Então pode acontecer sim, é a raridade. Hoje em dia se ouve muita gente falar, eu tenho bico de papagaio. Uhum. Explica o que é bico de papagaio. Tá. Bico de papagaio, toda e qualquer pessoa que passou de 35 anos aí vai ter. Né? Então não é uma doença, um problema. À medida que a gente vai envelhecendo, todo mundo vai acontecer isso. As vértebras elas vão tentando buscar a estabilidade. Então, vamos lembrar de qualquer pessoa muito idosa que a gente conheça. Essa pessoa ela é menos móvel. Você olha para ela, ela é mais durinha. Né? Você chama lá a sua avó, ela não vira o pescoço inteiro. Ela vira um bloco assim. Ela vira tudo, né? Porque ela é mais rígida mesmo. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. E o organismo ele tenta isso, ele tenta a estabilidade. E para fazer essa estabilidade, o organismo ele faz o seguinte, ele vai criando pequenas formações de osso. Então, pequenas pontes de osso para juntar uma vértebra na outra. Então, ele vai juntando uma vértebra na outra. Essa junção de uma vértebra com a outra, por sobre o disco, quando você faz o raio-x de lado, dá um aspecto de um bico de papagaio. Ah, entendi. Entendeu? Então, isso, o nome técnico disso chama osteófito, que é essa pequena projeção óssea, mas nada mais é do que essa tentativa do organismo de estabilização. Ele por si só é um problema? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele causa dor? Também não é ele que causa dor. Ele é só um diagnóstico no raio-x, né, para você ficar bonito na foto. Olha, você tem um bico de papagaio. Mas o significado dele, quando a pessoa fala para mim, eu tenho um bico de papagaio, o significado é nenhum. Não está me ajudando em nada. Eu preciso ver o resto dos exames e principalmente eu preciso entender o que a pessoa sente. O que vai definir a conduta, o que vai definir o que tem que ser feito com ela de tratamento, de remédio, de intervenção, de cirurgia, é o que ela sente, é o que ela apresenta, a evolução dela no tempo. Isso é o mais importante para a gente poder definir tratamento. Verdade. Você pode abordar sobre as cirurgias robóticas feitas no Brasil? E como no SUS hoje já tem essas cirurgias? Olha, a medicina, Fernanda, ela vem num avanço tão enorme. No Brasil, né? É sensacional. No Brasil, a medicina brasileira, ela é fantástica. Campeã. Ela é muito, muito top, assim, ela é fora de série. E o conhecimento médico é dito que ele se duplica a cada 10 anos. Então, é um conhecimento muito absurdo. A cirurgia robótica, ela vem se desenvolvendo nos últimos 15 anos de uma maneira também, velocidade altíssima. Qual que é a ideia do robô? A ideia do robô não é que ele faça uma cirurgia sozinho, não existe isso, né? A ideia é que ele seja orientado, né? Exatamente, ele seja orientado pelo cirurgião a executar movimentos que a mão humana não consegue executar. Ou executar movimentos com uma precisão maior do que a precisão da mão humana. Então esse é o objetivo da cirurgia robótica, é um auxiliar, ele é um ajudante do cirurgião. E veio para conferir mais segurança, né, melhores resultados, menos agressão para uma cirurgia do que na cirurgia convencional. Então, essa é a ideia do robô. O robô, ele, de uma maneira inicial, ele tem sido aplicado para cirurgias onde tem cavidades. Então, as cirurgias abdominais, cirurgias urológicas, cirurgias oncológicas, né, de câncer, as cirurgias ginecológicas, e a cirurgia de tórax, esses são as cirurgias mais utilizadas do robô desde o início do desenvolvimento dos robôs mundo afora. E com o avanço, com a evolução, a gente chega hoje em dia a ter a cirurgia de coluna com a presença de robô. É possível já. A gente tem braços robóticos que eles auxiliam na execução de cirurgia de coluna. O que acontece? No Brasil, a tecnologia ainda não está implementada, ela está chegando. Então, a gente já tem a tecnologia
disponível em alguns locais do mundo e ela está chegando no Brasil a partir provavelmente do final desse ano. Tá? Ela ainda não tem no SUS, mas uma coisa super legal que a gente tem participado, inclusive, é de projeto de lei exatamente para implementar que a cirurgia robótica seja treinada e seja realizada no SUS. Que legal. Tá? Isso a gente o projeto de lei, a gente está em discussão, a gente montou uma mesa redonda com o deputado Paulo Bilinski, que é um deputado que está à frente desse projeto, e essa mesa redonda envolveu cirurgiões robóticos de todas essas áreas que eu falei, para a gente aprimorar, foi aprimorado, ele já foi aprovado na Comissão de Educação, legal. E agora ele está prestes a ser aprovado lá pela Câmara, para que assim que possível, assim que aprovado por toda a parte do Parlamento, aí a gente possa já implementar e ter essa cirurgia disponível no SUS. Essa é a ideia da cirurgia robótica no Brasil. Que bom. O que seria a escoliose idiopática do adolescente? Qual a melhor forma de tratamento? A escoliose idiopática do adolescente é a escoliose mais comum que existe. Então, de todas as deformidades de coluna, a escoliose idiopática é a mais comum. Ela é idiopática porque não se sabe causa, então não tem uma causa específica determinada, não tem uma doença genética, algo assim, a gente chama ela de idiopática. E ela acomete 80% das vezes meninas, né? As meninas mais magrinhas, mais altas. Ela vai iniciar antes da adolescência, antes da fase menstrual, né? Naquela pré-adolescência, e ela vai se mostrar mais acentuada no estirão de crescimento. Então, lembra quando você passou aquele estirão de ganhar, num ano, 14, 15 centímetros de altura? Eu tinha uma escoliose, o médico mandou eu fazer um esporte, aí que eu comecei no vôlei, foi Você assim. começou na adolescência. É. Olha que coisa. Foi com 11 para 12 anos. 11 para 12 anos, que é a fase que a menina ela tem um estirão. Exatamente. Não, nem tinha dado, estava começando o estirão, com 13 anos que eu menstruei, então foi a época, né? Foi exatamente essa época. E aí você tem, na fase de estirão, se a pessoa tem uma deformidade, tem escoliose, a chance de progressão maior é justamente nessa fase, naquela fase que ela ganha 10 centímetros em um ano, 12, 15 centímetros em um ano. Aí a gente tem parâmetros. Se você tem uma escoliose idiopática do adolescente, que é uma escoliose pequena, ainda está no começo, o tratamento vai ser fundamentalmente conservador. O que é o tratamento conservador? A fisioterapia específica para a escoliose é muito, muito importante. É uma das coisas que mudam realmente o resultado final. Ela consegue reverter curva e, no mínimo, estabilizar a curva. Então, a fisioterapia é muito importante para a gente. O outro aspecto fundamental é o uso do colete. Para curvas aí até 40 graus, em meninas que ainda têm uma imaturidade esquelética, ou seja, que o osso não está formado ainda, a gente pode fazer o uso do colete com bons resultados também, tá? E quando nada disso dá certo, você fez a fisioterapia, fez o colete, ou então você já pegou numa progressão muito acentuada, com curvas aí acima de 50 graus. Bom, nesses casos, a fisioterapia ela é importante para manter a mobilidade o máximo possível, mas a chance de reversão já é muito baixa, para não dizer nulo, né? Em medicina a gente nunca fala que nunca nem sempre, né? A medicina ela tem sempre uma variável, mas a chance já é muito pequena, então já não se aposta nisso, e aí você propõe realmente o tratamento cirúrgico, curvas aí acima de 50 graus. E os resultados são muito bons quanto mais precoce é feito o tratamento, né? Quanto menos curva a pessoa tiver. Então, operar uma menina que tem 90 graus é pior do que operar uma menina que tem 50 graus. Né? Qual o caso assim que é mais tenebroso que chega para você assim? Olha, eu vou te contar um caso que é o caso assim mais difícil que eu já operei. É uma moça que ela já na faixa dos seus 35 anos de idade, mais ou menos, ela chegou com uma deformidade assim, extremamente grave. Uma deformidade bizarra de gravidade complexa, no último grau. Será que ela esperou até 35 anos para procurar um médico? Puxa, e não. Olha, o que eu vou te falar é mais assustador ainda. Essa menina, ela procurou médicos desde a adolescência dela. Na adolescência dela já foi feita uma primeira cirurgia, que foi uma cirurgia que, eu vou te falar, mais atrapalhou a minha cirurgia do que ajudou ela. Imagina. Né? Obviamente, nenhum julgamento de valor sobre o que foi feito, porque era o que tinha na época.
Como eu falei, a medicina ela vem evoluindo demais, então o que a gente tem de material hoje em dia para tratar uma cirurgia, uma deformidade como essa, nem se compara de 25 anos atrás, quando ela fez o tratamento dela. Mas aquela cirurgia realmente não ajudou nada. Ela continuou progredindo de uma maneira muito, muito acentuada. E é uma deformidade tridimensional em que a coluna dela parecia uma serpente enrolada. Nossa. Essa serpente enrolada, o que ela faz? Imagina que ela era para ser esticada e ela está toda enrolada. O tronco dessa moça era um tronco extremamente curto. Então, quando você olhava ela de frente, o tronquinho curto, com o braço normal, dá o aspecto que ela tem um braço mais longo. Então, o braço dela ficava abaixo do joelho. Nossa. As mãos dela ficavam abaixo do joelho. Não porque o braço fosse longo, Entendi. mas porque o tronco está faltando. curtinho. Está faltando o tronco. E aí o tronco é muito curto e ele acaba ficando projetado para frente. E a coluna com uma que a gente chama de giba, que é uma ponta nas costas. Então é uma deformidade muito grave. É daquelas que a gente olha e ela chega para mim e fala assim: doutor, eu já passei por mais de 10 médicos, né? Aí vem essa questão que você falou, ela já tinha procurado todo mundo e já me falaram que não tem o que fazer, porque se fizer alguma coisa comigo eu vou ficar na cadeira de rodas. E esse tipo de situação que acontece comigo com uma certa frequência é uma coisa que me choca bastante, porque eu acho que sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem algum modo de ajudar, mesmo em casos de extrema gravidade como esse. E eu lembro que eu peguei aquele caso, fiquei olhando a deformidade, pedi alguns exames para ela para atualizar, e eu vi uma possibilidade de tratamento para ela. Falei, olha, acho que tem como a gente tratar. Vai chegar a ficar reta? Não tem nem essa possibilidade. O objetivo não é esse. Mas vai te retificar bastante e vai melhorar muito a tua qualidade de vida. O tratamento não é simples, vai ser um tratamento complexo, em que a gente vai fazer assim. Eu fui explicando os passos para ela e perguntei se ela estava a fim de passar por aquilo. Com alguns riscos, obviamente, que são inerentes do procedimento e da complexidade. Ela falou assim, eu topo passar por isso. E aí fomos lá para a nossa saga do tratamento, que eu vou te contar agora. Nossa. Esse tratamento são algumas fases, Fernanda. A primeira fase, ela foi de fazer uma primeira cirurgia para soltar a coluna dela e deixar o mais solto possível. Ela já tinha passado por uma cirurgia que eu te falei, e a coluna dela ficou algumas partes com blocos de osso ali que a gente tinha que soltar. E aí a primeira cirurgia que eu fiz foi para soltar, só recortar a parte óssea e deixar mais solto possível. E aí vem a parte interessante, que é o que a gente chama de tração craniana. Parece uma coisa medieval que eu vou falar aqui, mas não é, porque é indolor, tá? Se forem ver fotos aí que a gente tem... Tração craniana não é puxar a cabeça? Exatamente. Assim, com uma toalha que eu já fiz isso. Só que na verdade não é nem com a toalha. Sabe como que a gente faz para puxar continuamente? A gente coloca um halo que é fixo na cabeça, então é um ferro que fica fixo na cabeça, no osso, e ele fica puxando continuamente a cabeça dela. A gente coloca, isso é ligado numa polia com pesos, e aí ela fica continuamente sendo puxada. Ela dorme, ela anda no andador, ela fica 24 horas com aquele peso tracionando, puxando a cabeça dela. Qual que é o objetivo? O objetivo é justamente ir puxando, alongando a coluna aos poucos. Por quê? Porque se eu pego uma coluna como aquela e já tento corrigir de cara, de imediato, vai dar errado. Vai dar errado por quê? Primeiro que está tudo duro, eu não vou ter um sucesso que eu gostaria. Segundo, porque quando eu estico a coluna, quem que está dentro da coluna? Está a medula. E a medula é muito sensível. Ali tem vasos sanguíneos que, à medida que eu alongo, estico, eu também estico os vasos sanguíneos. E sabe o que acontece se isso chegar a ocorrer? A pessoa pode ficar paraplégica. Nossa. Então, o que eu faço? Eu vou alongando aos poucos, porque daí esses vasos sanguíneos também vão acostumando. E vai acostumando, ela passa 4, 5, no caso das 6 semanas só alongando na tração craniana. No final desse alongamento, já no meio do alongamento, a gente tem fotos ali, você já vê o tronco dela é outro. Ela já mudou completamente, assim, já ganhou altura. E aí, quando termina todo esse processo dessas 6 semanas que eu falei, a gente vai para a cirurgia definitiva. Aí a cirurgia definitiva é, sim, o objetivo de corrigir o máximo que a gente conseguir. E esse máximo quem limita é justamente a medula. Porque à medida que a gente corrige... Como que é a medula? A medula é o quê? É um gel? É uma... A medula ela tem um aspecto de um pudim endurecido.
Ela é muito Durinho, delicada. um pudim Ela é durinho, um pudim assim. durinho, Mas exato. ela é assim, redondinha? Ela é redondinha, ela é como se fosse uma cobrinha mesmo, né? Entendi. E ela é muito delicada, né? Se você mexe na medula, que você fica paraplégico? Isso, é isso mesmo. As pessoas que têm acidente, que não é porque É pegou porque na medula. Pegou na medula, exatamente isso. E ela está dentro da coluna. Entendi. Então, à medida que eu vou fazendo essa correção, tem um negócio que é absolutamente fundamental para a gente operar, que chama monitorização eletrofisiológica, ou neuromonitorização. O que é esse nome difícil? É um médico que ele pega e coloca eletrodos em todos os músculos do corpo do paciente, e esses eletrodos estão ligados no computador. E o médico fica de frente para o computador. Em tempo real, ele fica vendo todas as ondas. E aí eu estou fazendo a minha cirurgia e ele está me falando ali, ó. Esse aí está dando não sei o quê. Esse aí está dando alguma coisa. Exatamente isso. Então, se no momento que eu estou corrigindo, ele fala assim, Vinícius, teve uma diminuição da onda aqui na parte das pernas. Eu já sei que eu não posso alongar mais, porque se eu puxar mais, vai ficar paraplégica, entendeu? Então, eu vou me guiando pela minha cirurgia e pelo fundamento ali da neuromotorização. E aí, quem me limita na correção acaba sendo a medula mesmo, que ela chega uma hora que ela não aguenta, e aí eu tenho que parar. Porque, obviamente, eu não vou corrigir, deixar reta e a pessoa na cadeira de roda. Exatamente. Não tem sentido. Bom, fato foi que a gente termina a cirurgia com uma correção muito satisfatória. Ela tinha 1,38 m, ela foi para 1,50 m, ganhou 12 centímetros de altura, que para ela é um monte. Imagina isso. Ganhou um tronco enorme, mudou completamente a autoestima dela. Imagina, é uma paciente emocionante. Uma paciente muito próxima, me fico muito grata, né? E porque mudou a relação dela com o trabalho, a relação dela com o olhar próprio, né? Com a vida. As dores que ela tinha antes pararam, aquelas dores terríveis, sabe? Então, foi o caso mais complexo que eu tratei e que me dá uma sensação de emocionante, gratidão, né? Muito legal. Muito legal. Aff, Maria, qual o melhor tratamento de fratura por osteoporose? A fratura por osteoporose, que ela é uma fratura que pode acontecer em situações muito bobas do dia a dia. É uma pessoa numa freada de carro. Nossa. Sentando, sabe que ele vai sentar, se jogar no sofá? Aquilo lá, uma pessoa que tem um osso muito frágil, pode ser um desencadeante de fratura de coluna osteoporótica. Então, veja, situações muito bobas. Não precisa a pessoa cair de 3 metros de altura, não. A pessoa com osteoporose, ela está sob risco de fratura em situações do dia a dia. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado com o velhinho, tirar tudo da frente dele, não deixar ele com chinelo que vai tropeçar, não deixar tapete, né? O velhinho tem que ser cuidado exatamente para evitar que ele sofra essas fraturas. E quando tem uma fratura, em geral, o que acontece? A fratura osteoporótica, ela é assim, a vértebra, que é aquele osso da coluna, ele tem a consistência de uma madeira, tá? Porém, quando ela está osteoporótica, ela vai ficando muito mais próxima do isopor. Vai amolecendo. Vai amolecendo. Né? E quando ela sofre esse impacto, ela achata. É igual você pegar um isopor e apertar ele vai achatar. Esse achatamento já é uma fratura. E aí ele deforma, né, achata e não volta mais. E a pessoa fica com dores terríveis, porque é uma fratura, o osso está quebrado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e reforçar esse osso. E como que a gente faz isso? A gente vai com uma agulha grossa dentro da vértebra e injeta cimento ósseo. Então, é um procedimento percutâneo, não tem corte, nada, é uma agulha grossa, que mesmo num velhinho de 90 anos, a gente entra com essa agulha, injeta o cimento e está resolvido o problema dele. Ele já acorda, em geral, sem dor. É muito legal isso de ver. Ele acorda ele entra com muita dor por conta da fratura e acorda sem dor. E como o procedimento é pouquíssimo invasivo, não tem sangramento, não tem agressão cirúrgica grande, nada disso, a recuperação dele também é muito rápida. Então é um procedimento que a gente chama vertebroplastia ou cifoplastia, esse é o nome técnico, mas que nada mais é do que colocar uma agulha dentro da vértebra fraturada e injetar um cimento ósseo para a estabilização da vértebra. Vai embora no mesmo dia para casa, para você ter uma ideia. Que legal. Como podemos prevenir dores lombares em viagens longas? As viagens longas são uma preocupação grande, principalmente para as pessoas que têm dores, né?
É aquele sujeito que tem dor e ele fala, puxa, vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, né? Às vezes até desiste de viajar porque tem dor. O cara desiste de viajar porque tem dor. Então, é um tormento para muitas pessoas. O que a gente recomenda? Primeira coisa, que essa pessoa ela esteja num grau bom de condicionamento físico. Esse é o ideal, que a pessoa esteja num grau bom de condicionamento físico muscular para suportar essa viagem de uma maneira mais adequada possível. A outra coisa é que ela tenha movimento. Então, assim como eu recomendo que pessoas que trabalham sentadas muito tempo, ela se movimente. E o movimentar não é sair caminhando meia hora, não. Só o ato de levantar, alongar, jogar um papel no lixo, pegar um café, tomar uma água, é absolutamente suficiente, já está bom demais. E no avião a mesma coisa. Então, a cada intervalo de meia hora, 40 minutos, uma levantadinha, pega alguma coisa ali na mala, né? Vai no banheiro. Coisa simples. Não precisa sair caminhando 10 minutos, não. Mas só essa atividade simples de movimentação já é suficiente. E para aqueles que já têm algum tipo de problema, já têm uma dor prévia, já têm um incômodo, é bom levar também uma medicação. E para viagens longas eu recomendo levar sempre um analgésico mais potente e um relaxante muscular. O relaxante muscular é um grande amigo das viagens longas, porque na viagem longa a pessoa fica com a tensão muscular aumentada. E se ela tomar um relaxante muscular, tende a aliviar a tensão e melhorar o bem-estar dela. Nossa, gente, olha, quem tiver um amigo, que sempre você tem um amigo que tem um probleminha, né? Ou qualquer problema, pode mandar para o doutor que ele resolve. Vocês viram o tanto de coisa que hoje a medicina, graças a Deus, né? Sim. Depois de tanto estudo, né? Você consegue resolver. Então, quem tiver problema de coluna, manda aqui para o doutor que ele vai resolver. Obrigada, querida, foi um prazer. Maravilha, Fernanda. Para a gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem nos assiste. Pode falar ali para cá. Tá. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu o nosso programa com a Fernanda. Acho que é interessante propagar boas informações, principalmente informações que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que eu gosto de deixar de orientação é que a qualidade de vida ela é dependente do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a alimentação saudável é importante, mas principalmente o fortalecimento muscular. Esse é o que vai manter a longevidade da sua qualidade de vida. Então, se você puder escolher, se eu puder deixar uma dica assim, vai escolher uma coisa para fazer, faça ou um fortalecimento tipo Pilates ou um fortalecimento tipo musculação. No mínimo 3 vezes na semana. Fortalecimento do abdômen, da musculatura que sustenta o tronco. Isso aí vai te dar uma qualidade de vida para o futuro que vai valer a pena, pode ter certeza. Então, essa é a minha mensagem para vocês. No meu Rios, o doutor já me deu 3 exercícios que eu coloquei lá, né? Fez o maior sucesso. Então, vai lá no meu Instagram que tem umas 3 dicas de exercício. Então, é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quiser mandar uma mensagem para ele ou para mim, pode mandar que a gente responde. E até domingo, quando vai ter um novo episódio. Obrigada, doutor. Obrigado, Fernanda.